Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais tendências do design digital para 2025. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Eu sou a Lari Tedeschi e hoje eu vou te mostrar as tendências que eu acredito serem mais relevantes para 2025. A primeira tendência são as experiências imersivas com realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Essas experiências têm crescido muito, principalmente com a introdução de novos aparelhos como o Apple Vision, por exemplo, e será necessário pensar em designs e interfaces para esses tipos de aparelhos, ou então introduzir essas experiências mais interativas em designs que ainda não possuem, como sites, aplicativos e infográficos. Então, como exemplo, peguei aqui o site da Apple mostrando o Apple Vision, que é realmente uma experiência muito mais imersiva e é um exemplo, de realidade aumentada e que a gente pode incluir em novos projetos. Então, projetos que muitas vezes não teriam essas experiências e que tornariam esses projetos muito mais atrativos e realmente interativos com o usuário. A segunda tendência são as animações em LOT. LOT é um tipo de arquivo baseado em JSON, ou seja, é uma animação mais leve e ela consegue manter a qualidade e também não deixar tão pesado o site, por exemplo. Eu trouxe aqui como exemplo o próprio site da LOT Files, que é um site que cria essas animações e a gente consegue ver aqui, que possui uma animação em LOT. Então essas animações deixam os sites muito mais interativos e divertidos, tornando-os mais atraentes também. Então olha que legal, aqui a gente tem exemplos bem legais dessas animações. Inclusive esse aqui é um site que você consegue criar esse tipo de animação dentro do Figma também, porque tem um plugin do LOT Files dentro do Figma. Então você consegue criar animações dentro do Figma e exportar pelo plugin LOT Files. A terceira tendência é o neomorfismo e o soft UI. O neomorfismo é aquele estilo de design que cria superfícies suaves, mas que parecem tridimensionais. Ele mistura o esquemorfismo, que imita a aparência de objetos do mundo real, e mistura com flat design, que é o design plano. É um estilo que traz um pouco do minimalismo, mas também um pouco do tridimensional de forma moderna e sutil. Vamos ver alguns exemplos aqui que eu trouxe. Então a gente consegue ver alguns exemplos aplicados em sistemas, como por exemplo, design de aplicativos, e dá justamente esse efeito de tridimensional, mas de forma bem sutil. Então aqui a gente tem diversos exemplos e diversas referências do neomorfismo aplicado. E esse também é um efeito que a gente consegue criar com plugins dentro do Figma. A quarta tendência é a tipografia criativa. Então, utilizar a tipografia, as escritas e os textos de forma diferente, mudando os seus espaçamentos, os seus tamanhos e as posições no espaço. Pode ser muito utilizada para sites, por exemplo, para trazer uma estética diferente, trazer uma atratividade para o site, melhorando a estética. Então, vamos ver alguns exemplos que eu separei. Então, um exemplo aqui é usar a tipografia até com uma animação, passando aqui. Então, a gente tem um exemplo em todo o site aqui, em que traz os textos posicionados de forma diferente, com um grid diferenciado, diferente do comum, e que traz uma estética bem interessante e atrativa para o site. O texto até em cima dessa imagem, por exemplo, ele não está totalmente alinhado, ele passa por cima aqui, por exemplo. Aqui a gente tem outro exemplo bem interessante, em que o texto é mesclado até com uma imagem aqui. E aqui também um outro exemplo aplicado nessa imagem, em que se mistura, uma escrita mais orgânica com uma fonte mais objetiva. A quinta tendência são os cursores divertidos em sistemas, websites e aplicativos. Então eu trouxe aqui como exemplo o próprio site do Figma. Se a gente entra no site do Figma, a gente já percebe que o cursor é diferente e ao passar o mouse em cima de algum botão, ele também é diferente do habitual. E isso deixa o site bem atrativo, traz um ponto de diferenciação aqui para esse sistema. Um outro exemplo é esse site aqui, em que o cursor em si não muda, mas ele traz uma bolinha que vai seguindo assim e dá uma sensação bem diferente de você passar o mouse aqui por esse sistema, trazendo uma atratividade para esse site. A sexta tendência é o Bento Grid. O Bento Grid é um tipo de layout utilizado para organizar os elementos no design gráfico ou então em interfaces de UI e UX, inspirado na caixa Bento japonesa. Então ela é um estilo em que a gente consegue organizar de forma modular as informações e fica super interessante aplicada em sites, por exemplo, e em outros tipos de design. Então aqui é um exemplo desse layout aplicado em que a gente consegue trazer muitas informações em uma forma que garante também a responsividade. Então a gente consegue adaptar para diversos tipos de sistemas utilizando o Bento Grid. Aqui a gente tem um outro exemplo também, que a gente consegue trazer várias informações organizadas nesse layout, modular. Então fica bem interessante, bem atrativo o design também, chama bastante atenção. E aqui um outro exemplo, Então a gente tem esse layout modular aqui, E o legal do Bento Grid é que você consegue garantir uma responsividade aqui, então os elementos eles continuam bem interessantes mesmo que a gente diminua a largura
e as dimensões do dispositivo que a gente está trabalhando. Então ele se adapta super bem a qualquer dimensão de dispositivo. E a sétima e última tendência são as Scroll Animations. Então são aquelas animações que ocorrem à medida que você rola a página para baixo. E são animações que trazem um efeito muito legal para os sistemas, para os websites, e trazem uma diferenciação muito grande, uma atratividade muito grande, deixa o visual muito legal, né? Então aqui a gente tem um exemplo bem interessante, que essa garrafa aqui em 3D, ela fica mudando e ela muda de rótulo também de acordo com as informações que aparecem, né? Então à medida que você rola a página para baixo e para cima, essa animação acontece. Um outro exemplo até esse que eu já trouxe, né, falando da tipografia criativa. Mas olha que legal os efeitos desse site quando a gente rola para baixo. Ele não é um site comum em que ele é fixo e a gente vai descendo, né? Ele tem essas animações à medida que a gente vai rolando a página. Então, por exemplo, aqui o work tá subindo. Aí ele para, daí sobe a imagem, né? Então a gente tem essas diferentes animações à medida que a gente vai rolando para baixo. Olha que legal aqui, à medida que a gente rola para cima e para baixo, essas animações vão acontecendo. Então você vai rolando e daí sobe, ó, essa parte verde aqui. Essa animação eu achei super interessante, dá uma diferenciação muito grande, né, para websites que são normais, assim, de uma página e não tem essa animação, por exemplo, essa interação com o usuário. Então, são essas as tendências que eu trouxe aqui hoje. Eu gosto muito de pesquisar essas tendências e acho muito legal a gente conhecer todas elas para saber aplicar em designs, mas a gente também não precisa depender 100% de tendências, né? O ideal é que a gente conheça bem os fundamentos do design para que a gente consiga tirar do papel qualquer ideia e criar qualquer tipo de projeto de design. Inclusive, a Pan-Americana tem um curso online super completo sobre fundamentos do design. Se você quiser saber mais e conhecer um pouco mais desse curso, para se sentir mais seguro na criação dos seus projetos de design, acesse o nosso site da Pan-Americana para saber mais. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.